Capítulo 2. O tesouro. Marcos não conseguia tirar da cabeça aquilo que tinha visto durante a meditação. Viajar 50 anos no passado, ver seus pais ainda crianças. Era como segurar o tempo nas mãos, como se pudesse rebobinar e avançar a história da própria família. Mas havia algo ainda mais profundo guardado em sua mente, uma lembrança antiga, contada pelo avô antes de morrer. Uma história que, até então, parecia apenas lenda. O avô sempre falava de um tesouro escondido no alto da serra. Dizia que, nos tempos da invasão espanhola, os colonizadores foram surpreendidos por nativos e alguns homens escravizados que viviam naquela região. Em meio à fuga, esconderam às pressas um barril pesado, cheio de moedas de ouro e prata, enterrado em um canto remoto da montanha. O avô dizia que um dos homens que ajudou a carregar e esconder o barril era o tataravô de Marcos, um jovem escravizado, forte, silencioso e de olhar firme. Aquela história, que antes parecia fantasia, agora ganhava cor, vida e possibilidade. Marcos decidiu tentar. Se podia acessar memórias do tempo, poderia voltar àquele momento específico. Bastava se concentrar o suficiente. Na manhã seguinte, sentou-se sob a sombra de um umbuzeiro e respirou profundamente. Aos poucos, o mundo foi ficando distante, o vento suavizou, e o tempo se abriu diante dele como um filme antigo. De repente, ele estava ali, no passado. Podia ver o tataravô, magro, descalço, mas com uma força impressionante, empurrando o barril montanha acima junto aos espanhóis. Marcos observava sem ser visto. Ouviu o nome dele pela primeira vez, Jeremias. O suor escorria pelo rosto do tataravô enquanto ele empurrava as últimas pedras para cima do barril escondido. A paisagem era idêntica à que Marcos conhecia, só que selvagem, intocada. Ele entendeu perfeitamente onde era o local. Quando voltou à consciência, apenas 10 minutos se haviam passado. Marcos correu para contar ao pai, que riu e balançou a cabeça. Meu filho, isso não existe. Lenda do seu avô. Só isso. Mas Marcos descreveu Jeremias em detalhes. As roupas feitas de pano cru, as cicatrizes nos punhos, a forma de falar pausada. Descreveu até um colar de madeira que o tataravô carregava no pescoço, um objeto que o pai reconheceu imediatamente. O avô realmente tinha mencionado este colar uma vez, como uma herança perdida no tempo. A expressão do pai mudou. Ele ficou pálido. Como? Como você sabe disso? Não houve mais dúvidas. E assim, pai, filho e o tio Zé pegaram ferramentas, cordas e um pouco de água, e seguiram para a serra. Foi um trabalho exaustivo. As pedras eram pesadas e pareciam não terminar nunca. Cavaram por horas debaixo do sol duro de julho. O chão seco levantava poeira vermelha que grudava na pele e nos olhos. À tarde, já cansados e quase desistindo, o tio Zé bateu a enxada em algo oco. Ouviram isso? Ele perguntou, ofegante. Mais algumas pancadas, e lá estava, a tampa do barril, escurecida pelo tempo. O pai de Marcos caiu de joelhos, sem acreditar. Com as mãos tremendo, removeu a última camada de terra. Quando abriram o barril, o brilho dourado refletiu a luz da tarde. Moedas. Muitas moedas. Ouro, prata, peças antigas, valiosíssimas. O pai chorou como nunca havia chorado. Com o dinheiro, ele finalmente pôde comprar as terras onde viviam de favor há anos. A família se reuniu, os tios voltaram, a casa tornou-se cheia como nos tempos antigos. Uma nova casa foi construída, simples, mas confortável. E Marcos ganhou sua primeira bicicleta. Mas o presente era apenas o começo. Enquanto pedalava pela estrada de terra, o sol se pondo atrás das serras, Marcos sentia a certeza crescer dentro de si. Se tinha encontrado um tesouro escondido por séculos, o que mais poderia descobrir? O tempo era um rio, e ele havia aprendido a navegar por ele. E, no fundo do peito, Marcos sabia que seu destino estava só começando.